Fabinho, volante da seleção brasileira, pode entrar na mira do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essa especulação. Falo também sobre um time dos Estados Unidos tentando levar volante do Palmeiras. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Palmeiras fechou a contratação de Enzo Gabriel, atacante de só 12 anos de idade, que foi dispensado no início dessa semana pelo São Paulo. Antes de gravar o vídeo, ouvi gente do São Paulo afirmando que o Palmeiras contratou esse atleta só por conta de todo o barulho e a repercussão. A informação no São Paulo é de que o Enzo não teria talento e capacidade para figurar entre os melhores da categoria sub-13. Vamos ver como é que o Enzo se sai no Palmeiras para ver se estamos diante de um novo Endrick ou se de fato o São Paulo acertou ao dispensar o atleta. E tem time dos Estados Unidos tentando a contratação de volante do Palmeiras. Eu me refiro ao LA Galaxy, que está interessado na contratação de Emi Martinez, volante uruguaio que esteve a serviço da seleção do seu país na última Copa do Mundo. É improvável que esse negócio aconteça, especialmente depois da frustração do Palmeiras na tentativa de contratar o Danilo do Botafogo. Se o Danilo fosse reforço do Palmeiras, seria até possível imaginar uma saída de um atleta desse setor. Mas, diante das circunstâncias, sem o Danilo e com a confirmação do Palmeiras de que não vai buscar um atleta para essa posição, dificilmente o Martinez, que tem 26 anos de idade e soma 18 partidas na atual temporada, vire reforço de um outro clube. O LA Galaxy havia feito uma proposta de empréstimo com opção de compra. O vínculo do Martinez com o Verdão só se encerra em dezembro de 2029. Ele havia sido comprado no ano passado do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 150 mil euros. Saideira sobre esse assunto, o LA Galaxy havia tentado a contratação do Emi Martinez depois de perder o Casemiro para o Inter Miami. Sem o brasileiro da seleção, houve essa tentativa com o volante uruguaio do Palmeiras. Sem acordo com o Danilo, o Palmeiras pode buscar um outro volante. Fabinho, que integrava a seleção brasileira e foi alvo do Verdão no primeiro semestre, pode voltar à pauta? Fui atrás dessas respostas e conversei na manhã desse sábado com um dirigente do Departamento de Futebol Alviverde. E a resposta do Palmeiras, de forma oficial, é de que não há intenção de fechar com o Fabinho ou com qualquer outro jogador do mercado. O Palmeiras entende que seu elenco atual é suficientemente capaz, mas entendeu-se que o Danilo seria uma ótima oportunidade de mercado. O técnico Abel Ferreira adora o volante revelado no próprio Verdão. Até por isso, o Palmeiras se comprometeu a pagar 30 milhões de euros fixos ou 174 milhões de reais. Com a recusa do Botafogo e o fato de o Danilo ter disputado seu 13º jogo contra o Vitória nessa quinta-feira, acabou-se qualquer chance de negociação. O Palmeiras se retirou das tratativas e não pretende trazer outro reforço para a função de volante. O Fabinho, que está livre no mercado depois de deixar o Al Ittihad, está dando preferência a uma volta para a Europa. Se não acontecer, ele vai tentar negociar com clubes da Arábia Saudita e somente depois cogitaria voltar ao Brasil. Muita engenharia para um atleta que é extremamente caro e que caberia no Palmeiras, mas o Verdão avalia de que o atual elenco é suficientemente capaz. A grande briga agora de Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira vai ser sustentar o time titular, diante de propostas que devem pintar do velho continente. A janela europeia ainda está por começar. E a promessa que a Leila tem feito aos seus pares é de que não vai vender jogadores titulares. Ela está obcecada com a ideia de ganhar uma Libertadores da América, é o título que lhe falta como presidente alviverde. Só para completar o noticiário do Verdão, contar que o Palmeiras rejeitou nas últimas horas uma oferta do Parma por Eric Belé. A proposta de empréstimo com opção de compra de 4 milhões de euros foi mal avaliada no Verdão. Boa noite, Nicola. Para mim, não viu o Danilo, não veio. Contrataria o Carlos Vinícius. O Palmeiras não tem ninguém com a característica dele fora o Danilo. Tem outra opção? Bora lá, respondeu ao Fabinho Mancha. O Fabinho quer saber se com o não acerto entre Palmeiras e Botafogo, se o Palmeiras vai buscar um outro volante. A resposta do Palmeiras hoje é de que não vai haver contratação, tá? Que o Palmeiras nem entendia que havia necessidade da contratação de volante, mas entendeu-se no Palmeiras que o Danilo era uma ótima oportunidade de mercado e o Abel Ferreira queria muito a contratação do Danilo. Dito isso, sem esse acerto, a informação que surge lá no Corinthians hoje é de que não, no Palmeiras, perdão, é de que não vai haver essa renovação, não vai haver a busca por um outro volante, tá? Aí o Fabinho perguntou sobre o Carlos Vinícius. Ótimo ponto e ótimo tema.
O Grêmio vinha batendo na tecla de que Carlos Vinícius estava a 3 jogos de uma renovação automática do contrato. A informação do Grêmio estava equivocada. Os caras devem ter lido mal o contrato, por mais maluco que isso possa parecer, e por conta desse erro na análise do contrato, hoje o Carlos Vinícius já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O vínculo dele com o Grêmio se encerra em 31 de dezembro e ele interessa ao Corinthians e a outros clubes. Com a lembrança de que antes de fechar com o Grêmio, o Carlos Vinícius foi oferecido para Corinthians, para São Paulo e para Palmeiras em mais de uma janela. Mas os 3 duvidaram da qualidade, não da qualidade, mas eles entendiam que o preço de R$1 milhão por mês que o Carlos Vinícius queria era muito alto. E aí acabou que optaram por não fazer essa renovação, tá? Enfim, o Carlos Vinícius já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser e agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, o que é certeza é que vai ficar muito mais caro para o Grêmio renovar o contrato desse atleta. Querido Nicola, o Danilo do Botafogo já se apresentou hoje no Palmeiras, kkk. Pois é, Cristiano, eu posso... Cara, e a gente erra bastante aqui, né? Até porque mexer com esse mercado de negócios, de mercado de transferências é sempre muito complicado. Mas, cara, nessa negociação eu acho que eu consegui ir muito bem. Porque eu nunca cravei que o Danilo jogaria no Palmeiras. Hoje até, ontem alguém até falou assim, Nicola, você não falou que o Danilo estava fechado no Palmeiras? Eu falei, eu te desafio a me mostrar um vídeo em que eu falo que estava fechado. Porque, cara, todo mundo que eu ouvia dizia, o Palmeiras quer, o Danilo pode até querer, mas o Botafogo não quer, enfim. Estava sumido. O Nicola, o maior prejudicado nessa história do Danilo, não seria o próprio Botafogo, já que perdeu muito dinheiro depois de pedir recuperação judicial para não pagar os transfer bans? Assim, e eu não vou fazer conta com o dinheiro dos outros, mas se o Botafogo recusou 174 milhões de reais, é porque ele tem convicção de que vai aparecer alguma outra coisa. Você pode ter certeza. O cara que acabou de comprar o Botafogo, da GDA, ele não comprou o Botafogo porque ele é botafoguense nato, ou porque ele está apaixonado com a ideia de fazer o Botafogo super campeão. Ele comprou porque ele quer fazer dinheiro com esse negócio. E ele deve ter percebido que esses 174 milhões talvez sejam menos do que ele pode arrecadar com uma transferência para a Inglaterra ou para outro país. Vale a lembrança de que a janela na Europa ainda está só começando, né? Enfim, a gente vai ter certeza dessa história quando acabar a janela de transferências. E o Botafogo provocou o Palmeiras depois de colocar Danilo em campo, o que impede a negociação com o Verdão. Através das suas redes sociais, o Botafogo postou o seguinte texto: Danilo Santos, jogador do Botafogo e da seleção brasileira em campo. Abaixo, um vídeo do Mr. Bean vestindo verde e branco e esperando num campo de plantação por horas, sem que nada acontecesse. Esse foi o desfecho de uma tratativa extremamente desgastante, que envolveu uma proposta de 174 milhões de reais fixos, feita pelo Palmeiras e recusada pelo Botafogo. O novo dono do Botafogo, da GDA, exigiu que o clube não fizesse essa venda para um clube brasileiro. Depois da partida em que Danilo foi usado, ele usou as redes sociais para postar o seguinte: feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. Leila Pereira também foi consultada e disse que o Palmeiras fez todos os esforços para contratar o Danilo e que no futuro ele voltará para sua casa. Só é importante contar ainda que a Leila Pereira teve papel importante para esse desfecho negativo para o Palmeiras. Na última sexta-feira, quando ela veio a público para dizer que o Danilo queria jogar no Palmeiras, ela colocou ainda mais lenha na fogueira, tornando os negócios, ou o negócio, ainda mais complicado. Você deve estar se perguntando se o Palmeiras ainda vai atrás de um volante. A resposta do Palmeiras hoje é de que não. A ideia era contratar o Danilo, não por achar que há uma necessidade, mas por entender que tratava-se de uma enorme oportunidade de mercado. O técnico Abel Ferreira é fã do Danilo e adoraria contar com ele. Não será possível dessa vez. O Danilo não pode mais defender outro clube do futebol brasileiro na Série A e permanecerá no Botafogo até que surja uma outra proposta do exterior que não seja a do Zenit, onde ele não quer jogar. E você, como é que viu o fim dessa novela? Use o espaço para comentar e opine, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Rapaziada boa, chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube brasileiro. Claro, quem tá falando realmente do Palmeiras, deixa aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal, ative também as notificações para ficar por dentro de tudo que está sendo falado, especulado e formado no bastidor do maior clube brasileiro. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.